Olá pessoal, Bastidores está no ar e nós vamos falar sobre um tema bem diferente. É esporte na realidade, mas um esporte onde o ser humano e o animal andam juntos, ou melhor, eles correm juntos. Para quem não conhece, o Turf, corridas de cavalos. Vem comigo acompanhar os bastidores desse mundo incrível. Bom, pessoal, eu estou na Cidade dos Cavalos porque definitivamente eu posso sim chamar, não é verdade? Eu posso sim chamar o Jockey Club de Cidade dos Cavalos. Aqui eles têm 86 cocheiras e cada cocheira, assim como essa que eu estou, ela é composta por 26 boxes. As atividades começam muito cedo. 6 horas da manhã o pessoal já está cuidando dos cavalos aqui porque eles vão para a pista de treino. Bom, os cavalos treinam, fazem as atividades deles e quando eles voltam, eles já estão com a comida deles separada, já estão com o seu devido cuidado. Esse cuidado nada mais é do que um bom banho para relaxar, uma massagem e aí eles vêm para o cantinho deles aqui, descansam, porque obviamente no dia seguinte tem muito mais atividade para eles. Mas vem comigo conferir muito mais essa Cidade dos Cavalos que eu estou apaixonada. Eu estou com o Correia, ele é treinador de cavalos puro sangue aqui do Jockey Club. Correia, seja muito bem-vindo, muito obrigada por participar do Bastidores. E eu, assim, a minha primeira curiosidade mega é como treinar um cavalo para corrida. Normalmente os cavalos são todos que vêm de aras, iniciam aos 2 anos o treinamento. E o treinamento é um treinamento normal, quase todos os dias mais ou menos as mesmas coisas. O cavalo que inicia trotando, passa para o galope e depois passa aos trabalhos mais intensos, que são a preparatória para as provas já. Quando chega a época das estreias, a gente aumenta os treinamentos dos animais, normalmente. Mas ele treina assim uma vez por dia, 2 vezes por dia? Não, o cavalo normalmente ele vai para a pista quase todos os dias, dependendo do físico dele, né? Éguas um pouco menos, o cavalo é mais intenso o treinamento e o cavalo geralmente é quase todos os dias, os cavalos fortes, comedores. Mas tem diferença de fêmea e de macho no treinamento? As éguas são mais delicadas. É mais delicado. Mais delicadas. As éguas são animais que normalmente não comem igual, se alimentam igual o cavalo. E aí elas treinam menos? Um pouco mais espaços. E aí, quando rola o treinamento, é o quê? Durante 1 hora, 2 horas, eles correm, tem um circuito que eles fazem específico, ou é livre, é solto? O cavalo a gente treina conforme aquilo que ele necessita fazer de exercício. Um dia trabalha um pouco mais forte, outro dia mais leve, um pouco mais distância, galopa, se locomove um pouco mais, outros dias um pouco mais calmo, mais devagar. Mas é essa rotina dele, a pista é a mesma, geralmente. Eu notei que tem uma pista que ela é grama e uma que é terra, areia, né? Tem diferença? Eles treinam nas 2 pistas ou eles treinam só em uma? Não, a grama é especificamente para corrida, senão a grama não se mantém, né, bem brotada, então jamais você pode usar ela para treinos. Os cavalos são treinados na areia. É sempre na de areia. E aí, você tem o jockey que treina o cavalo, é o mesmo que no dia da corrida corre ou é diferente? Geralmente é os jockeys que vão nos animais. Nós temos, claro, quase todos os treinadores, quase todo o grupo de cocheira, tem os galopadores, aqueles rapazes que só treinam, só galopam, não montam em provas oficiais. Então tem as funções distintas. Sim,
Então tem uma pessoa para cada tipo de trabalho com relação ao treino do animal. Os jockeys são mais para os dias dos trabalhos fortes, trabalhos intensos, trabalho que você vai marcar, esse cavalo está em condições já para correr ou não. Então geralmente se procura botar o jockey, que tem mais conhecimento. Mas isso no dia da corrida? Dia da corrida não, e para os treinos também. Os jockeys trabalham bastante. Os jockeys estão... Aqui, pelo que eu tô vendo, o pessoal trabalha muito mesmo. Todos os dias os jockeys estão aí. Nós temos preguiçosinhos aí que não vêm todos os dias, mas a maioria vem todos os dias, que necessitam, tanto para o cavalo como para ele. Como piloto, ele tem que estar preparado para montar. É isso aí, sim. E aí, por exemplo, vai um jockey ou o galopador, ele monta vários cavalos no mesmo dia para treinar esses cavalos ou ele monta só um? É aquele lá e acabou? Não. Ele monta vários? Não, o galopador está à disposição daquela grupo de cocheira que ele trabalha, ele fica à disposição para galopar o quanto a pista. Nós temos horário para trabalho. Os horários são das 6 horas até as 9h30. 9h30 a pista se encerra para cuidar da raia, né, passar aplanamento, fazer. E é uma vez no dia só, daí eles vêm para a cocheira e depois que eles vêm para a cocheira, eles têm um tratamento específico, uma alimentação específica, existe um cuidado específico nesse pós-treino deles? Hoje em dia existe várias qualidades de ração do cavalo, tá? Tem as melhores, mais fraca um pouco, mais forte. O cavalo é tratado com aveia, com alfafa. E aveia? É alimentado bastante com aveia. E aí, tem alguma outra coisa, sei lá, uma espécie de uma massagem, alguma outra coisa que é feito? Porque concorda comigo que o cavalo correr, porque, gente, eu sou leiga nesse assunto, estou conhecendo agora o jockey. O cavalo que corre, treina todos os dias é intenso, né? E é igual tipo o ser humano treina todos os dias. Aí ele tem que tomar proteína, come alguma coisa, ele faz tem um alongamento depois do treino. O cavalo tem alguma coisa diferente, não? O cavalo, na época quente, a gente geralmente usa bastante banho de água mesmo. Mas na época que começa o frio e tal, geralmente se usa bastante massagem com álcool. Para evitar as dores de problemas de garganta, as gripes. Então os cavalos usam muita massagem, assim, para banho. Em outros casos de dores, de articulação, existem as massagens específicas para isso, para fazer joelho, boletos, até casco, cuidar de casco, tem os produtos. Aliás, eu só assim, para a gente fechar, falando em casco, eu estava conversando com uma das pessoas, eu acho que ele é técnico aqui, não sei muito bem todas as denominações, mas ele me falou o seguinte, que a ferradura do cavalo, ela é diferente, ela não é a ferradura de ferro, né? Ela é alumínio? Não, para trabalho são ferraduras de ferro, né? Porque nós temos aqui, os cavalos andam muito aqui nas ruas do Jockey Club, que são ruas geralmente agora tudo asfaltada. Então o alumínio não aguenta, poucos dias. Se um cavalo correr uma carreira com 15 dias, aí até às vezes consegue correr com a mesma ferradura. Mas mais do que isso, os alumínios não aguentam. O alumínio é só para corrida? É ferrado com alumínio, geralmente é alumínio nas 4 patas para correr. No dia da corrida? Isso aí. E aí treino, troca? Nos treinos, é igual a gente troca de tênis, tá? Troca ferradura. É a ferradura mais comum, mais simples, mas que tem mais resistência para aguentar o peso de um cavalo de 450, 500 quilos. Quer dizer, exige que tenha uma ferradura mais consistente para que o cavalo possa durar um pouco e não arrebentar casco e tudo, porque os cascos também tem que cuidar, os cascos vão sendo picoteados de ferradura, cavalo que corre seguido, quer dizer, os cascos vão sendo quebrados. Ou seja, tem muito amor e um tratamento enorme aqui com os animais, né? O cavalo de corrida tem os seus cuidados específicos para ele. Correia, muito obrigada pelo bate-papo. Eu ainda continuo com várias curiosidades, gente, que a gente vai matar já já no nosso passeio aqui pelo Jockey. Muito obrigada, Correia. Vamos aí. Bom, eu estou com o Bernardo, ele é médico veterinário, atende um grupo de cavalos aqui no Jockey com seus proprietários e eu quero tirar algumas dúvidas com ele a respeito do dia a dia, dessa questão veterinária dos cavalos, né? Bernardo, seja muito bem-vindo aos bastidores. Prazer é todo meu. Obrigado. Bernardo, a primeira dúvida é a seguinte, os cavalos para correr, eles passam por alguns exames, Certo. certo? Tá.
Então deve ter exame de sangue, deve ter exame de doping. Exame clínico. Exame clínico. Como funciona isso? A gente tem contato com o treinador, né? Que é a pessoa, vamos dizer, que está no dia a dia com o cavalo, sabendo a evolução dele ou não nos trabalhos, com a intenção de escrever o animal para correr. Então, o que algumas vezes a gente faz é durante a semana ou prévia à corrida, a gente sempre faz um exame clínico neles, né? Faz um exame geralmente nos membros anteriores, que são os que mais sofrem, né? Isso não quer dizer que os posteriores não tenham problema, mas o mais comum é nos anteriores. A gente solicita também, eu entro em contato com o treinador para que seja feito um hemograma deles, uma contagem de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, aí vai te dizer se o animal está anêmico. Se pode Influencia. ou não, Se o animal tá anêmico, ele teoricamente vai ter menos hemácias, que é o que transporta o oxigênio. Então, teoricamente, ele vai ter uma oxigenação menor, dependendo da distância que o cavalo corre. Cavalo que corre distância longa é mais aeróbico o trabalho dele, então precisa de mais oxigênio. E um cavalo com a contagem baixa, teoricamente, vai ter um certo rebate. Assim como também um animal com uma hemoconcentração, quer dizer, os glóbulos vermelhos num nível mais alto do que deveriam, que dificulta a passagem do sangue nos vasos. Então começa a ter uma demora. E isso também provoca um cansaço do animal durante a corrida. E aí é feito 15 dias antes, um mês? A gente procura, de um modo geral, fazer de 15 a 10 dias antes da inscrição. Porque aí a gente tem chance de tratar, tanto para melhorar a contagem, caso o cavalo esteja anêmico, ou se ele estiver desidratado, a gente tem chance de melhorar também, né? E algumas vezes a gente faz endoscopia, né? Das vias aéreas superiores, só a parte, vamos dizer, da garganta propriamente dito, né? Da laringe e do faringe, e faz também uma inspeção na traqueia, para ver se existe alguma secreção purulenta, algum sangue, né? Quando o cavalo trabalha, pode ter alguma hemorragia pulmonar induzida pelo esforço, né? Então, para ver se o animal teve alguma hemorragia, ou se está bem limpinha a traqueia, ou se o animal tem alguma secreção que a gente consegue tratar. E aí ele está liberado, se tiver tudo ok com ele, tudo em ordem, ele está liberado para a corrida? Teoricamente, sim. Existe alguma vacina, alguma coisa específica que ele deve tomar antes? Essa parte é de responsabilidade do serviço veterinário do jockey. Essa parte de controle sanitário, quer na parte de vacinação ou na parte de trânsito de animais, através dos exames, tudo, é feito no serviço veterinário. Mas então, cada existe 4 essa meses vacina. eles são vacinados, principalmente contra o herpes vírus, contra a gripe e contra tétano. Olha, interessante, não sabia disso. Porque uma epidemia, vamos dizer, principalmente respiratória, ela é altamente contagiosa. Então acaba sendo uma epidemia. E com isso, os animais não podem trabalhar, porque eles têm febre, têm muita tosse, aí vem uma bactéria, geralmente é um vírus, por isso que é vacinado. Entra uma bactéria oportunista, aí vem uma secreção, vem tosse, vem secreção nasal, e aí vai passando de um para o outro. Você não tem como, por mais cuidado que o cavaleiriço tome, passa no ar, entendeu? Agora, então, os animais são vacinados periodicamente, provavelmente cada 4 meses, pelo serviço veterinário, que é o responsável pelo controle sanitário do clube. Perfeito. Quer o proprietário queira, não queira, tem que o passar animal que por está aqui isso, que é dentro importante. é vacinado. Interessante. Pode ser que um cavalo que vá correr, estão fazendo vacinação, aí tem cavalo aí, vamos vacinar, esse cavalo vai ser inscrito, ou esse cavalo está inscrito, era melhor esperar um pouquinho. Aí a veterinária deixa na reserva, para quando o animal correr, aí ele vem e vacina. Porque alguns animais têm um pouco de febre, depois da vacina, ou deixam de comer. Então, para não correr esse risco, o animal inscrito ou que está para ser inscrito não é vacinado. E, doutor, me tira mais uma dúvida, assim, acontecem diversas cirurgias aqui, que tipo de cirurgia que é, como que funciona? Porque às vezes os cavalos acabam se acidentando, né, numa prova, alguma coisa assim, e precisa de um cuidado mais especial. Tá. Como que é? Qual é a incidência maior de uma... Existe algum ponto que você fala assim, não, acontece mais isso ou mais aquilo? Eu não sei. O tendão de Aquiles do cavalo, vamos dizer. Não sei. De fato, de um modo geral, os problemas são os problemas articulares os que mais trazem a concorrência ou atividade do veterinário, que são as claudicações, normalmente causadas por uma lesão nos membros anteriores. Os posteriores eles têm uma distribuição de forças diferente. Agora, no anterior, ele é bem perpendicular.
E isso faz com que o joelho tenha uma hiperextensão, que o joelho vai um pouco para trás, o boleto vai até o chão, os tendões esticam e algumas vezes eles acabam quebrando o osso, né? Então, o número maior de lesões são as articulares. Os cavalos que correm. Felizmente melhorou muito o prognóstico cirúrgico das articulações, quer seja dos anteriores ou dos posteriores, através do uso da artroscopia ou da videoartroscopia. É uma técnica que a gente utiliza praticamente o mesmo material humano, em que você é muito menos invasivo na articulação. Antigamente fazia um corte grande para você entrar na fazer uma artrotomia, quer dizer, é um corte na articulação. Agora você faz uma artroscopia e com 2 incisões de meio centímetro, você consegue trabalhar melhor e você consegue ter uma avaliação melhor daquela linha articular, daquele local que está sendo explorado através da artroscopia, né? Algumas vezes ela pode ser diagnóstica, você não sabe direito pela imagem radiológica ou de ultrassom que o animal tem. Então você faz uma artroscopia exploratória, tentando diagnosticar. E vocês fazem raio-x aqui, né? Faz o raio-x, é muito utilizado. É uma câmera grandona, assim, coloca o cavalo? Aparelhinho Como normal, é que é? pequeno, portátil, digital. Nossa, aí a como tem medicina alguns evoluindo. hospitais ainda que tem um raio-x convencional. Hoje em dia evoluiu muito, os veterinários se aprimoram muito e tem um raio-x digital. Você bate a radiografia agora, daqui 2 segundos já está na imagem tá do o computador. resultado. Não é que nem na medicina que você faz, tem que marcar, aí você faz o raio-x, depois tem que esperar o diagnóstico. Tal. Aqui é na hora. Já Fez o sai com raio-x, o que vai fazer. já sabe quando já está o diagnóstico, nem que não seja do radiologista, mas você está junto, você já tem ideia do que o cavalo tem, o tratamento e o prognóstico, no caso desses problemas articulares, né? E aí, os cavalos, assim, eles têm uma recuperação rápida? Como que é? É bom, mas algumas vezes a imagem radiológica te diz onde está a lesão, mas não te diz o grau de envolvimento dessa articulação pelo fato dessa fratura, dessa lesão, já ser muito, algumas vezes, antiga, e o cavalo às vezes segue correndo, dependendo da condição dele, e isso vai machucando muito a articulação. Então, a imagem radiológica é uma e a imagem cirúrgica é outra. Mas eu vou te dar um prazo meio assim, de um modo geral, os cavalos de 3 a 6 meses pós-cirurgia, eles voltam a Ter uma vida mais trabalhar, ativa, treinando. ir na raia tal, para poder correr. Então, um cavalo que opera fica parado de 3 a 6 meses, e um cavalo que opera demora de 6 a 9 meses para correr. Entendi. Porque são de 3 a 6 meses parado. Depois mais uns 3 meses para entrar em forma, né? Porque condição precisa atlética. treinar, precisa tudo, né? Então, demora, vamos dizer, de 6 a 9 meses, de 3 a 6 meses de recuperação e de 6 a 9 meses para correr. Perfeito. Doutor Bernardo, muito obrigada por nos receber, oportunidade. tirar algumas dúvidas. Eu sei que eu me alonguei um pouco, mas é que a gente começa a falar. Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço. Tudo de bom, Ana. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição, independente disso, tá? Com certeza. Muito obrigado. Sou organizador de leilões e desde 75 entrei no jockey e corri vários cavalos, tive muito bom resultado, melhor do que se esperava. Ganhei um campeonato aqui incrível contra o Matias Maclini, que era o Bambambam, até uma pessoa que eu respeito muito, gostava, infelizmente nos deixou cedo.
faz muita falta. E em 82 eu resolvi montar a agência de leilões e trabalhar para todo mundo. E sempre convidei pessoas para participarem do esporte, que é um esporte gostoso, você faz amizades, tem a disputa, mexe com tudo, né? E quando se ganha, então, uma felicidade incrível, tá? O que eu aconselho é a pessoa procurar profissionais que são treinadores, veterinários. Assim, existe uma estatística. A estatística revela os números. Então a gente pode julgar pelos números quais são os melhores. Quem tem que conhecer. Geralmente é um pacote fechado, que inclui o trato, a comida, a cama, o trabalho do galopador, o trabalho do cavalariço, tudo incluído. É muito mais barato do que o pessoal pensa. Mais ou menos 1.500, um pouquinho mais. Apenas isso, o pessoal tem uma imagem diferente. Tem corridas com prêmios até 5º lugar, quer dizer, sempre há chance de prêmios, tem prêmios bons às vezes, e até os melhores animais são exportados por boa quantia. Não são muitos, mas são um número expressivo. Então alguns até foram felizardos de ganhar dinheiro nesse métier. Uma coisa que é muito importante é a pessoa ter espírito esportivo. Às vezes um cavalo perde, o pessoal fica chateado, faz parte, só vai ganhar um. Um vai tirar segundo, um vai tirar terceiro, um vai tirar último. Então, às vezes uma corrida, o cavalo tirou 6º lugar e foi uma ótima corrida. Eu me baseio muito por a quantos metros o cavalo chegou do ganhador. Se ele chegou perto, na próxima, ele vai correr com chance grande de ganhar novamente. As corridas não param, as corridas não acabam. O ideal é o cavalo correr a cada 21 dias. Tá? Em alguns casos a gente corre 14 dias, depois 28 dias. Esse é o ideal, o cavalo vai durar, em tese, a vida toda. E o cavalo é tipo uma pirâmide, ele sai do raso, ganha, sobe um degrau, ganha, sobe um degrau, até chegar no último degrau, que é o grande prêmio, que é onde todo mundo quer chegar. Eu me considero um privilegiado, eu já ganhei 1.053 corridas, eu tive muita felicidade, já perdi umas 9.000, mas as que ganhei deram muita alegria para mim, para os amigos e tudo. E então eu vou falar agora um pouco do métier dos leilões. O leilão é geralmente o lugar onde você começa, compra o primeiro cavalo e então você vão se assessorar, vai depender um pouco da sorte, do feeling, entendeu? Os cavalos estão muito baratos, está numa fase que nunca esteve com a situação do país. O cavalo que é uma coisa para privilegiados, né? Porque tem as coisas básicas que a pessoa tem que ter e se sobra um dinheirinho, pode comprar um cavalo que é muito mais barato do que o pessoal pensa. Hoje com 10.000 reais você compra um cavalo ótimo, ótimo. Às vezes até com 5, se tiver sorte. Que nesse ramo precisa ter sorte também. A pessoa pode fazer tudo certo, vai lá e na hora da corrida não dá certo. Mas na continuação tem tudo para dar. Funciona assim. O leilão, eu faço uma média de um leilão por mês. A maioria de animais que estão correndo, já correndo, desculpe. E tem também leilão de potos. Potos é um bilhete de loteria. Tá? Você tem a vantagem apenas que você estuda a filiação, estuda o pai, estuda a mãe. Então não é tão lotérico assim. Olha o aprumo, né? Isso aí é bom pegar alguém que entenda, um veterinário, para orientar para não comprar um cavalo torto, que pode até virar campeão. Já tem casos aqui hilários, mas o certo é tentar fazer como se deve. E aí o potro demora um tempo, tem que domar, picadeiro, começar a galopar, começar a treinar e estreia, demora um pouquinho. O em corrida já está pronto,
ajeitar lá e pôr para correr, fazer figa, roer a unha e bola para frente, entendeu? Eu já vi muitos animais mudarem de cocheira, de treinadores equivalentes e terem melhorado muito. Não sei, eu tenho uma tese, eu acho que o cavalo leva uma vida muito igual, assim, ele acorda a tal horário, vai por aquele caminho para a raia, faz aquilo, volta. Então se você muda de cocheira, muda de hábito, parece que ele agradece, muda de lida com o cavalariço. E o que eu percebo assim, se o cavalo faz uma corrida boa, o pessoal começa a dar uma atenção maior, porque viu que ele está próximo de ganhar. Né? Quando o cavalo corre mal, corre outra mal, o pessoal desanima um pouco, né? Então tem todos esses pequenos fatores. Para a coisa dar certo, precisa pôr um jockey bom, um treinador bom, escrever num páreo bom. Tudo é importante. A soma de tudo vai gerar essa vitória na corrida. Bom, pessoal, é isso aí. O Bastidores fica por aqui, conhecendo um pouquinho mais desse universo, desse mundo dos cavalos no meio da cidade de São Paulo, no Jockey Clube. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá!